Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, pela vida das intercessoras desse ministério. E vamos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estudo. Em nome do Senhor Jesus, é um privilégio poder estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando hoje Números 20, do 7 ao 13. Hoje nós vamos falar sobre as águas de Meribá, aquela confusão que houve ali com Moisés ali batendo na rocha. E você vai saber, tintim por tintim, vou dizer assim, tá? Por que ele bateu na rocha? O que aconteceu? Será que Moisés estava ficando louco, gente? Será que Moisés estava estressado? Você vai saber exatamente, segundo os sábios, segundo os estudos dos rabinos, o que aconteceu com Moisés, para que ele batesse na rocha ao invés de falar com a rocha, tá bom? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E sempre no final da oração, eu pergunto, qual a sabedoria para nós hoje? Trazendo a sabedoria para os dias de hoje e ainda faço uma oração, profetizando milagres e repreendendo fortalezas de demônios em nome do Senhor Jesus e pedindo a santificação da nossa vida e da nossa família, porque sem santificação nós não veremos ao Senhor. E quando você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então, aguarde aí em nome de Jesus. Bem, só para recordar, veja que dentro do capítulo 20, nós já estudamos sobre a morte de Miriam e sobre a reação dos israelitas a respeito da falta de água que ocorreu logo após a morte de Miriam. E veja que ontem o nosso estudo terminou com o versículo 6 dizendo que a glória do Senhor apareceu para Moisés e para Arão, que estavam de joelhos ali orando, e como nós sabemos muito bem, quando a glória de Deus aparecia naquele lugar, era sempre para trazer uma resposta, tá? Ainda que essa resposta fosse um juízo para o povo, entendeu? Então, a partir do versículo 7, nós vemos que o Senhor pediu para Moisés que ele pegasse a vara dele, reunisse toda a congregação e diante deles ele viesse e falasse com a rocha para que a rocha viesse produzir água. E aí ele iria produzir água para eles e para os animais beberem. Então veja que a preocupação de Deus não é só com a gente, né? Deus tem preocupação com toda a natureza, com toda a criação. Então essas pessoas que andam por aí maltratando os animais, elas vão se entender com Deus. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? É um bicho qualquer. Não, vai se entender com Deus. Nós temos que cuidar da terra, nós temos que preservar essa terra, nós temos que cuidar do meio ambiente, porque é o planeta que Deus criou, entendeu? Tudo aquilo pelo qual Deus se preocupa se torna nossa preocupação também. Então veja que aí diz que no versículo 9, Moisés foi lá, pegou a vara na frente de Deus como o Senhor havia ordenado, ou seja, Senhor, eu vou fazer exatamente do jeito que o Senhor me pediu. Mas veja que no versículo 10, Moisés e Arão reuniram a congregação ali em frente à pedra. E eles disseram, escutem seus rebeldes, será que podemos tirar água para vocês dessa pedra? Então diz os comentários do Rabino Rashi que durante a vida de Miriam havia uma rocha. Mais para frente nós vamos ver quem é essa rocha, tá? E essa rocha ela produzia água. E por isso o Senhor disse, fala para a rocha e não falai a uma rocha. Não era uma pedra qualquer, entendeu? Só acontece que depois que Miriam morreu, essa rocha se escondeu no meio das outras. E quando foi aí que esse poço cessou. Quando diz o poço, na verdade era uma pedra que jorrava ali. Aí diz que os israelitas disseram para Moisés, Ô Moisés, que diferença faz para vocês a partir de que rocha tirasse água para nós?
Então foi por isso que Moisés os chamou de Hamorim, ou seja, de rebeldes, de tolos em grego. Pois pela expressão do hebraico indica que eles estavam querendo ensinar Moisés e Arão a fazer um milagre. E aí Moisés responde: será que podemos tirar a água da rocha sobre o qual não fomos ordenados? Ou seja, será que podemos pegar qualquer rocha aqui e fazer isso? Aí diz que o que aconteceu no versículo 11 é que Moisés falou com uma rocha diferente. E aí saiu dela algumas gotas de água. Então eles falaram: talvez deveríamos bater nela como nos fora dito na primeira vez. Aí apareceu a rocha verdadeira. E quando apareceu a rocha verdadeira, o que foi que Moisés fez? Moisés foi lá e bateu na rocha. E aí saiu água. Mas Deus apareceu para ele e para Arão e disse: como vocês não fizeram com que acreditassem em mim para me santificar na presença dos filhos de Israel, assim vocês não trarão essa congregação para dentro da terra que eu dei a eles. E o versículo 13 termina dizendo que essas águas são as águas de discórdia, né? Ou da disputa, que significa Meribá, né? Porque sobre os quais os filhos de Israel brigaram com Deus ali. Bem, este é um estudo que eu trago para vocês, que vem do Rabino Rashi, que foi um dos maiores comentaristas da Torá. Se olhar lá no Talmud, os maiores comentários que tem ali é do Rabino Rashi. Mas, segundo os nossos sábios, também Moisés deveria ter dito: o Eterno fará sair água para vocês. Pois o que devemos considerar é que o povo de Israel tinha saído há pouco tempo do Egito, que era uma terra de magos e de feiticeiros. E o povo poderia pensar que Moisés e Arão é que tinham poderes sobrenaturais, transformando toda a palavra de Deus numa fraude, né? É só Moisés pegar qualquer rocha aí e pronto, acabou bater a vara, porque a vara dele é milagrosa. Mas veja que, concordando com Rashi, o primeiro episódio onde Moisés recebeu a ordem para bater na rocha foi lá em Refidim, em Êxodo 17, do 1 ao 7. Lá sim, lá era para Moisés bater na rocha. Mas aqui em Cades Barneia, não. Aqui em Cades Barneia era para Moisés falar para a rocha, para santificar ao Senhor. Pois o povo teria pensado: se essa rocha que não fala, nem ouve e nem necessita de sustento, cumpre a palavra de Deus, quanto mais nós devemos cumprir os seus mandamentos. Ou seja, se um ser que é sem vida obedece à palavra de Deus, quanto mais nós que temos vida devemos obedecer. É isso que significa santificação. Entenda que santificação é querer todos os dias e persistir nesse caminho de obedecer ao Senhor. Se você está persistindo nesse caminho de obedecer ao Senhor, de querer fazer o que é correto, de querer agradar ao Senhor, de querer que o Senhor realmente tenha prazer na sua vida, de alinhar a sua vida com a palavra de Deus, então você está persistindo no caminho da santificação. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Mas qual a sabedoria para nós hoje? Bem, quando nós olhamos para o significado da palavra Meribá, que significa disputa ou discórdia, e então nós percebemos que ali diante daquela rocha houve uma tremenda confusão, com homens de ânimo extremamente exaltados, ao ponto de Moisés chamá-los de rebeldes, não é? Veja que ele foi, ouviu o comando de Deus e depois nós vemos ali ele chamando aquele povo de rebelde, e aí Rashi explica que era porque tinha uma rocha certa e ele ficou procurando por essa rocha. Só acontece que o povo, em outras palavras, dizia: Moisés, pega aí qualquer rocha, poxa, a gente está querendo é água. Nós não temos tempo para isso não é assim que o povo rebelde grita, né? Então, Moisés dizia: olha, eu não posso fazer isso, tem a rocha correta, eu tenho que esperar, eu não estou aqui para tirar a água para vocês. Mas o povo não queria saber, o povo queria realmente saber da água, eles não queriam saber de onde vinha, se era de Deus ou se era do diabo, eles queriam era a água. Não tem pessoas que são assim? Eles não querem saber de onde vem o milagre, eles querem serem curados, eles querem se livrar do problema. Entendeu, minha irmã? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. E aí Moisés foi lá, bateu na rocha, né? Falou a rocha, saiu pouca água. Aí ele pensou: será que podemos fazer igual lá em Refidim? Ferir a rocha?
E aí ele deu, quando apareceu a rocha certa, que ele não viu, ele aí bateu na rocha. E aí Deus o repreende Arão também, porque Arão poderia ter falado com eles, não vão fazer isso não. Olha a ordem de Deus, Moisés, o que é isso? Você está ficando louco? Não, Deus falou falar, vamos falar. Vamos permanecer na palavra. É a palavra, Moisés. Não vamos sair da palavra. É para não consultar feiticeiros? Não vamos consultar. É para não consultar astrologia? Não vamos consultar. Permanecer na palavra. Você está doente, mas você tem que esperar a cura do Senhor. Não tem que ir para curandeirismo, não. A cura vai vir do Senhor, de forma sobrenatural. Ele pode usar os médicos, sim, mas curandeiro, não. Curandeiro, não. Presta atenção, Moisés. Presta atenção. Tá? É permanecer na palavra, minha irmã. Não é querer a todo custo ficar livre do problema. Então, sabe qual é a sabedoria para nós? Não pense que Deus vai agir sempre da mesma forma com você, assim como ele agiu no passado. Ele pode ter te curado, tá? Uma vez de forma sobrenatural, ou pode ter curado alguma pessoa da sua família, ou seu pastor. Mas hoje ele pode querer que você enfrente todo o processo de cura com os médicos, tá? Com os médicos, porque Deus usa os médicos. Deus deu sabedoria para os médicos, inteligência para eles. Então Deus quer que você passe por esse processo para que você entenda que ninguém se faz sozinho nessa vida, que nós somos dependentes de todas as pessoas. Nós precisamos de todos. E que você seja grata a todas as pessoas que Deus usar no processo da sua cura. Aos enfermeiros, às pessoas que estiverem ali no hospital, o pessoal da limpeza, a todos, aos seus vizinhos, a todos que colaborarem para a sua cura. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Às vezes você vê um testemunho lá de uma restauração de um casamento de uma irmã, e aí você fica ali pensando que Deus vai fazer a mesma coisa com você, a mesma coisa com o seu marido, e não vai ser dessa forma. Não vai. Às vezes Deus vai permitir que você passe um bom tempo afastado do seu marido. Um bom tempo. Que você até mesmo veja o seu marido com outra, para que você se arrependa, para que você sofra o tempo da solidão e que você avalie por que aquele casamento chegou daquele jeito e você pare para conversar com o Senhor e falar, Senhor, por que não deu certo? Por quê? Por quê? E aí o Senhor vai te mostrar por quê. E vai te perguntar, você realmente quer de volta? Porque trazer de volta significa você mudar o seu comportamento, você mudar de postura, você deixar de ser a velha mulher, a mulher rebelde, para ser a mulher realmente submissa. Deixar de ser a mulher autoritária que confronta o marido para ser a mulher submissa. Você quer de volta? Então não pense que a maneira como Deus agiu no passado vai agir agora no presente. A maneira como ele agiu na vida do outro, ele vai agir com você também. Entendeu? Não pense, porque de repente você está aí batendo na rocha errada, falando para a rocha errada, ou batendo, né? Batendo numa rocha que não era para bater, que era só para falar. Isso significa estar sem noção do que está fazendo. Moisés, por um momento, perdeu a noção do que ele estava fazendo. E quando paramos de buscar a resposta no Senhor, de querer realmente saber dele, então perdemos a noção de tudo que estamos fazendo. Se na primeira tentativa frustrante de Moisés, ele já tivesse dobrado o joelho, tivesse recorrido ao Senhor, demonstrando total dependência, ele jamais chegaria ao absurdo de bater na rocha. Jamais chegaria ao absurdo. Pois ele diria, Senhor, eu falei a rocha e não saiu água, saiu um pouquinho à toa. Não, o Senhor falou que ia jorrar água, isso aqui não dá para todo mundo, não. Aí com toda certeza Deus diria, Moisés, presta atenção, meu filho. Essa não é a rocha, essa não é a rocha. Olha lá onde que está a rocha. Mas entenda que ter autonomia e estar na liderança é muito bom, mas desde que não venhamos esquecer de um princípio básico para a nossa vida. Nós estamos aqui para santificar o nome do Senhor, é para fazer com que as pessoas venham acreditar nele por meio de nós. Então, por isso nós temos que permitir que as pessoas vejam
e que elas ouçam e que elas saibam que a nossa dependência é 100% do Senhor, por mais que sejamos os melhores líderes que existem. Aqui, quando Moisés decidiu, tá, bater naquela rocha, na verdade o que Moisés fez foi jogar, tá, o Senhor por escanteio, ou seja, era como se ele estivesse anulando o comando de Deus. O comando de Deus. Então ele e a sua vara que estavam no comando. É certo que ele não tinha premeditado aquela atitude. Ele não premeditou, mas foi o que ele acabou fazendo. E ele fez tudo com o consentimento de Arão e fez tudo na frente do povo. Por isso que o Senhor não pôde perdoar. E o Senhor ainda ditou ali para eles uma sentença, tá? Uma sentença em forma de juramento, porque na verdade as orações de um justo quebra qualquer decreto. Só acontece que o Senhor fez um juramento para que Moisés depois não viesse com longas orações e obrigasse o Senhor a desfazer aquilo. Entendeu? Era a ordem já declarada, foi um decreto de Deus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E Jesus nos ensina a orar com constância, orar sem cessar, sem jamais esmorecer, porque muda realmente o coração de Deus. Mas aqui Deus falou, Deus já decretou, porque Deus falou, Deus fez juramento para Deus, porque Deus falou, não vou mudar, eles não vão entrar, e pronto, acabou. Então, se olharmos pelo contexto, Moisés e Arão, eles estavam sofrendo pela morte de Miriam. Sim, podemos pensar dessa forma, mas entenda que nada pode ser motivo para que venhamos a agir de forma autônoma. Quando eu comecei a escrever o livro A Obediência à Lei da Separação, uma frase do Senhor foi dita a mim. Porque eu comecei a escrever o livro, eu comecei a questionar toda a minha vida, o quanto que parou, os desertos que eu estava passando, né, as dores, os problemas, doenças, o medo da morte mesmo. E eu comecei a questionar tudo aquilo com o Senhor e falando, Senhor, por quê? Por isso que eu ensino hoje, vá pro divã com Deus, vá, enfrenta o Senhor. E quando eu falo Senhor, enfrenta, não é ser rebelde com o Senhor, não, mas vá conversar com o Senhor, vá. Faz igual Jacó, desce para o vale e vai conversar com o Senhor. E eu quis saber. E aí o Senhor me diz algo. Aos meus profetas, eu não permito que eles sejam autônomos. Então, assim, em João 5:5, Jesus nos diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então isso representa o quê? Representa dependência total. E lá em Romanos 12:16, apóstolo Paulo fala, não sejam sábios demais. Não queiram ser mais sábios, mais inteligentes. Não pense que vocês são muito sábios, que vocês são muito inteligentes. Não queira. Às vezes a gente pensa que a gente tem solução para tudo. Não, eu sei, eu dou conta. Não, isso aqui eu resolvo. Isso aqui está no controle. Tem um tal de estar no controle. A gente não tem controle de nada, minha irmã. Não tem controle de nada. Se de repente der um AVC, você não tem controle nem dos seus esfínteres. Você vai precisar de pessoas para te levar no banheiro, para te tirar de lá, para te trocar a fralda. Então nós não temos controle de nada. Nós estamos aqui debaixo da misericórdia do Senhor. Para com isso. Deixa que as pessoas vejam que você depende 100% do Senhor. Eu estava desejosa de comprar um sutiã e eu falava, Senhor, olha aqui, o valor não está dando. Senhor, porque é o sutiã, tá? Quem tem mulher que tem busto grande precisa do sutiã. E eu falei, Senhor, olha aqui, mas Jesus está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí eu ganhei de presente. E aí eu liguei para a loja certa, e não tinha. E eu falei, Jesus, não tinha. O que adiantou eu ganhar de presente e não ter? Mas Jesus, o Senhor está no controle. Quando foi de manhã que eu estava para acordar, eu tive a visão de que eu estava experimentando o sutiã. Eu falei, Jesus, louvado seja o Senhor, então eu vou encontrar. Peguei, liguei para outra loja bem mais distante,
E lá tinha, a moça falou, tem um só aqui. Eu falei, guarda pra mim, filhinha. E aí a moça guardou, e eu fui lá com a minha tia que ia me presentear, que falou que ia me presentear, que queria me presentear. E eu falei, aleluia, e coube certinho, e eu falei, louvado seja o Senhor, aleluia Deus, aleluia Senhor. Foi muito bom. Aí eu falei assim, olha, aconteceu, por quê? O Senhor me mostrou, eu falei com a moça da loja, o Senhor me mostrou que eu ia encontrar, na loja tal não tinha, e o Senhor me mostrou que tinha um reservado para mim. O Senhor é muito bom. Falei com a moça ficou assim olhando para mim. E falei para toda a minha casa, porque eles têm que entender que a minha dependência é 100% do Senhor. Se a deles não é, isso não é problema meu. Eu oro para que seja, mas a minha é 100% do meu Deus. É Ele que cuida de mim. Se eu estou viva é por causa dele, se eu como é por causa dele, se eu bebo é por causa dele, se eu ando é por causa dele, se eu falo é por causa dele. Tudo é por causa dele. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Entenda isso. É isso que é santificar o nome do Senhor. Deixar que as pessoas vejam que nossa dependência é totalmente dele. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Pai Santo. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é misericordioso. Como o Senhor é bondoso, Paizinho. Paizinho, em nome do Senhor Jesus, eu te peço pela minha vida, eu te peço pela vida de todas as minhas irmãs que estão comigo nesse ministério como intercessoras. Eu te peço por todas as pessoas que estão inscritas nesse ministério, Pai querido. Te peço pelos seus familiares. E coloco diante do Senhor todas as nossas lutas, Pai. Todas as nossas queixas. Sede, Pai. Falta de água representa o quê? Gera em nós sede. Quantas pessoas estão sedentas, Pai, de tantas coisas? Tem pessoas que estão há tempo sedentas de curas. Tem outras que estão sedentas a respeito de restauração do casamento. Outras de restauração de amizades. Outras de restauração de famílias, Pai. Outras esperando que os filhos voltem, sedentas esperando que os filhos voltem para casa. Outras sedentas de que os filhos tome juízo e arrume emprego, que volte a estudar, que volte a trabalhar, que saiam dessa letargia, parecendo filhos zumbis. Outras estão sedentas, Senhor, sedentas de que os filhos sejam libertos das drogas, do álcool, do fumo, Pai. Outras libertas, Senhor, que os maridos sejam libertos de todo espírito de pornografia, de sensualidade. Que crianças sejam libertas, porque esse espírito também tem tomado conta de crianças, de adolescentes, de jovens, das moças. Tenha misericórdia, meu Deus. Ó Senhor, Tu és a rocha, Jesus. Da que soridianashiris de mita rato soria. De que saridianashiris de mi que saridianashiris. Tu és a fonte de água viva, Senhor Jesus, que pode saciar a nossa sede. É só o Senhor que pode, Jesus, saciar a nossa sede. Então, Jesus, venha, Pai, venha em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, em Teu nome eu peço, venha com Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito seja sobre nós cada vez mais, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, que faça essa transformação da nossa família, numa família do Salmo 128, numa família que Te agrada. Nós não queremos para nós ser a família de Caim, não, nós queremos ser a família do Salmo 128, uma família que Te obedece, que Te teme, Pai. Nós não queremos na nossa família nenhum filho de Noé, nenhum neto de Noé que foi amaldiçoado. Nós não queremos, Pai. Nós queremos a família do Salmo 128. O Senhor transformou a água em vinho. O vinho, a água mata a sede, mas é água estática. Mas o vinho traz a alegria. O Senhor, nós queremos ser a alegria do Senhor. Nós queremos, Jesus, ser a Tua alegria, ser a alegria do Pai, sermos cheios do Teu Espírito para ser a alegria do Pai. Hakesuri de anasiris de mita taureacasiri de tiramaksuri de anasiris de nisaraibiano. Tenha misericórdia dessa mulher que está chorando por esse filho, Pai, por essa filha, Senhor.
que está praticamente perdida, está andando como se fosse um zumbi, Pai, um zumbi sem identidade, Pai, sem identidade. Tenha misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Deus, eu te clamo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço por esses casamentos, Pai, por essas famílias, em nome do Senhor Jesus. Venha saciar a nossa sede, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficar falando, pedindo para rocha errada. Tu és a rocha certa, Senhor. Tu és o caminho certo, Pai querido. É só do Senhor Jesus que vai vir a solução. Perdoa, Senhor, todos esses que andaram por caminhos de feitiçaria, Pai. De feitiçaria. Que andaram trazendo bruxarias para dentro das suas casas, Pai. Que permitiram que dentro das suas casas entrasse amuletos, Pai. Amuletos, eu vejo amuletos, Pai. Eu vejo gnomos, Pai. Eu vejo gnomos. Perdoa essas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E faz a limpeza, coloca teus anjos, miríades de anjos, para entrar dentro das nossas casas e limpar as nossas casas de todo objeto de feitiçaria, de todo ponto de contato com idolatria, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai. Santifica as nossas famílias, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra todo espírito de fortaleza, todo espírito de imundície, toda fortaleza de imundície, toda fortaleza de pecado, toda fortaleza de imoralidade, toda fortaleza, Pai, de sensualidade, toda fortaleza de idolatria, toda fortaleza de feitiçaria que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Deus querido, abre portas de santificação, abre portas, Pai, de restauração de casamento, abre portas de cura, derrama cura, Pai, sobre essas pessoas que estão me ouvindo, cura física, cura emocional, cura cognitiva, em nome do Senhor Jesus. Restaura esses neurônios, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que essas pernas voltem a andar, para que essas mãos voltem a palpar. A maldição do Salmo 115 não é para a tua igreja, não é para o teu povo, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça esse povo, esse homem enxergar novamente, essa mulher enxergar novamente, perfeitamente, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os mantenedores desse ministério, abençoe todas as intercessoras, abençoe todos aqueles que estão ouvindo, abençoe a minha vida, Pai, com prosperidade, com paz, com saúde, com alegria, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, que vem orando passo por passo, por causa, em nome do Senhor Jesus. E eu fico em casa na intercessão, em nome do Senhor Jesus, citando o seu nome, citando a sua causa, com fé. Essa é a nossa fé, que essas orações estão subindo e o Senhor está enviando resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus.